Correção da segunda lista de exercício. Essa atividade aqui eu passei no livro didático de vocês, da página 27, as questões 52, 53 e 54, certo? Então vamos lá. Lembrando que o conteúdo permanece o mesmo, a gente está estudando sobre massa molar e resolvendo problemas envolvendo gramas. Então vamos ler a questão. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um líquido incolor, oleoso e muito corrosivo. Apesar de amplamente utilizado na fabricação de fertilizantes, filmes, explosivos, acumuladores de bateria e refino de petróleo, o seu contato com a pele pode provocar a destruição dos tecidos. Ao ser inalado, causa danos às vias respiratórias do organismo. Qual a massa em gramas existente em 5 mol dessa substância? Então aí, ele quer saber quantas gramas existem em 5 mol da substância. E que substância é essa? O ácido sulfúrico, que tem fórmula H2SO4, certo? Então, primeira coisa, ele dá os dados aqui da questão, os valores. O enxofre vale 32, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Então, vamos substituir aqui. No lugar do H, a gente vai colocar o valor dele, que é 1. Então, fica 1 vezes 2, porque tem o 2 aqui, indicando que eu tenho que multiplicar. O enxofre vale 32, mais o valor do oxigênio, que é 16, vezes o seu índice, que é 4. Multiplicando todo mundo, depois somando. 2 mais 32, mais 16 vezes 4, 64. Somando tudo, dá 98 gramas por mol. Ok? Então, vamos lá. A questão está me perguntando quanto tem 5 mol dessa substância. A sua massa molar me fornece o seguinte parâmetro. A cada 1 mol, eu vou ter 98 gramas. Eu quero saber quantos gramas tem em 5 mol. Então, 5 mol, X. Multiplica em cruz. Vou fazer aqui, X vezes 1, X. 5 vezes 98, 490 gramas. Como a questão de marcar, a gente vem aqui para os itens e tem 490. Vamos para a próxima questão agora. Segunda questão. Uma pessoa utiliza 0,5 mol de açúcar. Aí ele dá a fórmula molecular do açúcar aqui. Para adoçar uma garrafa de café. A quantidade de açúcar que deve ser colocada na garrafa é... Essa quantidade de açúcar, pessoal, ele quer que seja em gramas. Por que eu sei? Porque todas as alternativas aqui, dá o valor em gramas. Então, ele quer saber quantas gramas correspondem a 0,5 mol de açúcar. Então, mesmo esquema. Primeiro, calcula a massa molar da substância. Fazer ela aqui, Quem é a substância? O açúcar. C12, H22, O11. Detalhe, vamos terminar de ler a questão que eu não terminei. Dado, massa molar do açúcar, 342 gramas por mol. Eu vou precisar calcular a massa molar? Não. Por quê? Porque ele já deu ela calculada. Então, já está facilitando a minha vida. O valor da massa molar do açúcar é 342 gramas por mol. Então, o que é que eu vou fazer? Só minha regrinha de 3 agora, 342 gramas por mol. Isso indica que a cada 1 mol eu tenho 342 gramas. Ele quer saber quanto tem em 0,5 mol. Do outro lado eu vou colocar o X, ok? Então, multiplica em cruz. X vezes 1 é X. E 0,5 vezes 342 vai dar 120
271 gramas. Precisava do cálculo? Se você prestar atenção, ó, 0,5 é metade de 1, né? Então, também dá para fazer só pegando esse raciocínio. Qual seria a metade de 342, né? 171, que no caso aqui, ó, é o item B. Beleza? Vamos para a próxima questão agora. Na última questão, pessoal, a gente vai falar sobre volume molar. Assunto que a gente estudou em sala, tá? Então não é nada novo. Vamos ler a questão e eu vou dar a explicação sobre ela. O elemento oxigênio encontra-se na atmosfera na forma de gás oxigênio, que é o O2, e de gás ozônio, que é o O3. O gás oxigênio é o segundo componente mais abundante do ar atmosférico. Ele corresponde a 21% do volume do ar seco e dos seres vivos sem oxigênio. Qual o volume ocupado por 5 mol desse gás na CNTP? Dados: volume molar 22,71 litros na CNTP. Então, o que é que eu tenho que me lembrar? Quando eu estou falando de volume molar, na maioria das vezes, a fórmula, de novo, quando eu estou falando de volume molar, pessoal, na maioria das vezes eu vou estar falando de um gás, tá? E esse gás, se ele vier na CNTP, que é nas condições normais de temperatura e pressão, a questão vai me fornecer qual é o valor dessa CNTP, certo? Eu lembro que eu expliquei para vocês dois valores. O valor que vem no livro de vocês, que é 22,71 litros, e o valor que ainda circula em alguns livros e algumas questões, que é 22,4. Mas na questão a gente vai utilizar o valor que ela indica como dado da questão, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ele quer saber qual o volume ocupado por 5 mol desse gás, certo? Então, qual vai ser o volume de 5 mol? Tá? Lembra que volume aqui, ó, a unidade de medida dele vai ser litro. O que é que essa CNTP me diz? Que a cada 1 mol de qualquer gás, nessa CNTP, o volume que ele vai ocupar vai ser 22,71 litros. Sempre, certo? Se ele disser que o gás está na CNTP, a cada 1 mol dessa substância eu vou ter 22,71 litros, tá? Aí o que é que ele quer saber? Quanto vai ter em 5 mols? Mol abaixo de mol, do outro lado x. Multiplica em cruz. X vezes 1 dá x. 5 vezes 22,71 vai dar 113,55 litros. Então, pessoal, ó, basicamente é matemática, continha de matemática, tá? Só fazer a multiplicação e vai dar esse valor. Encerramos essa correção. Até a próxima.